Olá, vamos falar um pouquinho de como estamos pregando o Evangelho hoje. O relativismo, uma ideologia que prega que não existe verdades universais, que a verdade ela é segundo cada um, que eu posso ter a minha verdade, que pode não ser a verdade para você. É um pensamento diabólico que tenta eliminar a palavra de Deus, porque aquilo que Deus diz como verdade é universal. A palavra de Deus ela é universal. O homem pode não aceitá-la, mas ela é verdadeira. E isso tem mudado os cristãos, isso tem mudado a Igreja de Cristo. Eu tenho me preocupado porque o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Jesus Cristo e os apóstolos, era um evangelho de confronto, era um evangelho onde Jesus Cristo confrontava seus opositores de forma dura, de forma crítica. E hoje os cristãos estão querendo ser melhores do que Jesus Cristo porque estão moldados mais pelo relativismo do que pela palavra de Deus e querem ser bonzinhos. E isso não é certo. A igreja não vai crescer assim. A igreja pode crescer assim, mas é um inchaço, não é crescimento espiritual. Nós precisamos entender que nós não vamos sair por aí brigando, batendo em ninguém, porque não é por força nem por violência. Mas nós precisamos confrontar. Não viver esse cristianismo de que cada um pensa do jeito que quiser. Isso é relativismo. Isso é mundanismo. Cristianismo confronta. Cristianismo diz o que é certo e diz o que é errado. Se você me seguir aqui no texto que eu vou ler, nos textos que eu vou ler, você vai ver. Jesus disse assim, aconteceu lá em Mateus 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgredis os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe, sejam punidos de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrarás a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus chamou aqueles homens de hipócritas. E Jesus não estava pregando, ele não estava no púlpito. Eles foram a Jesus fazer-lhe uma pergunta. E Jesus os tratou duramente. Mas nós hoje não queremos fazer isso. Nós queremos agradar. Pastores querem agradar. As pessoas querem agradar. Mateus 23, verso 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Jesus novamente. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Jesus novamente. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Jesus, já pensou? Jesus falando isso para autoridades de Israel? Mas quem é que acha que isso é correto hoje? Não se pode falar que a pessoa está errada, quanto mais chama de hipócrita. Lucas 13, a partir do verso 10. Ora, ensinava Jesus, agora Jesus estava ensinando, num sábado numa sinagoga. E veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre de tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Jesus de novo confronta uma autoridade, o chefe da sinagoga.
E então, Jesus, para pregar o evangelho, ele confrontava, ele dizia que o outro estava errado, ele mostrava o erro. E se precisasse ofender, porque isso é uma ofensa, até hoje ele ofendia. Mas nós queremos ser melhor do que Jesus, ou ser melhores do que Jesus. Mas nós não somos melhores do que Jesus. É óbvio, eu não estou pregando aqui que nós saímos por aí chamando ninguém de hipócritas, se não for necessário. Mas nós precisamos mostrar o erro. Ideologia de gênero é um erro. Relativismo é um erro. São ideologias do inferno para destruir a palavra de Deus, as verdades de Deus, universais de Deus. Eles falam alto. Eles falam na televisão, eles falam nos jornais, eles falam nas redes sociais. E nós nos calamos por quê? Nós precisamos falar. Eles estão errados. Certos, corretos estamos nós que usamos a palavra de Deus, que é a verdade universal. Quer aceite ou quer não aceite. Mas ela é a verdade universal. E a igreja de Deus precisa estudar mais. Homens e mulheres que se dizem cristãos, que não vão à escola bíblica dominical, que mal estudam suas bíblias em casa, estão errados. Nós precisamos aprender de Deus para ensinar as coisas de Deus para salvar almas. Porque há almas aí fora que estão sendo engolidas pelo inferno e que dependem da nossa pregação verdadeira, não segundo o mundo, não segundo as ideologias mundanas, mas segundo o Evangelho de Cristo. Amém? Que você se esforce com isso, para aprender de Deus, para viver um evangelho sério, para você ter autoridade espiritual e intelectual para pregar e para confrontar. Porque o medo das pessoas, na verdade, a maioria é essa. Não vivem o evangelho ou não estudam as escrituras, não têm confiança no que vão falar e aí se acovardam e deixam de falar. Mas quando a gente tem entendimento, Deus nos dá autoridade para confrontarmos. Qualquer um, não importa o nível de graduação, o nível de intelectualidade que tenha. Se está errado, está errado. Amém? Não estou bravo não, tá? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.